Bom, para falar do ciclo de vida das pteridófitas, vamos usar o exemplo da samambaia, tá? Representei aqui o desenho de uma samambaia para a gente reconhecer as estruturas. O caule das samambaias, da grande maioria delas, ele é um caule subterrâneo, que ele cresce paralelo ao solo, né? Esse tipo de caule a gente vai chamar de rizoma, tá? Então, do caule partem as raízes e também as folhas, as raízes aqui para baixo e as folhas aqui para cima, tudo bem? As folhas saem aqui do rizoma e quando, não sei se vocês já repararam, quando as samambaias, as folhinhas novas estão crescendo, elas são enroladinhas assim, né? Essas folhinhas enroladas a gente vai chamar de báculo, tá? Que são as folhas jovens. Vamos partir então aqui das folhas de uma samambaia, né? Então imagina que eu tenho essa folha aqui da samambaia e eu vou pegar ela aqui pela pontinha, ó, e vou levantar ela, tá? Então peguei essa folha aqui, tô levantando e mostrando a parte de trás para vocês dessa folha. O que a gente vai ver? Aqueles pontinhos, né? A gente vai ver os soros. Os soros são as estruturas que concentram os esporângios e é dentro dos esporângios onde vai acontecer a meiose, né? A meiose das plantas é espórica, então vão ser produzidos os esporos. E esses esporos são liberados lá no solo, certo? Os esporos vão germinar aqui no solo, né? Então a germinação é por mitose. E esse esporo que está germinando aqui no solo vai começar a formar uma estruturinha aqui que vai se desenvolvendo e vai crescendo na outra fase do ciclo, né? Lembra? O esporo vai germinar e vai dar origem ao gametófito. Então, esse é o gametófito em crescimento. Vamos ver como ele fica depois de crescer, se desenvolver inteiro? Quando ele termina de se desenvolver, essa fase aqui, né? Esse é o gametófito. Esse gametófito das pteridófitas, ele vai ter essa carinha aqui, vai lembrar um coração, tá? Ele é verde, ele tem aqui as raízes, é uma estrutura pequena de alguns centímetros. E se ele é o gametófito, ele é a fase que vai produzir os gametas, não é? Quando a gente olha com uma lupa, né? Quando a gente aumenta o gametófito, a gente consegue observar umas estruturas aqui nessa região, que eu vou dar um zoom e a gente vai ver quais estruturas são essas, né? Vocês já devem desconfiar. Se eu estou falando de um gametófito, essas estruturas vão produzir o quê? Então, quando a gente dá o zoom aqui nessas estruturas do gametófito, olha lá quem a gente vai encontrar de novo. As estruturas onde são produzidos os gametas, né? Esse aqui é o arquegônio. E esse aqui é o anterídeo, né? O anterídeo é o que vai produzir os gametas masculinos e o arquegônio vai produzir os gametas femininos. Esse gameta masculino, flagelado, lembra o nome dele, o mesmo das briófitas, é o anterozoide. E o gameta feminino, aqui no centro, esse gameta imóvel, é a oosfera, certo? Então, vamos ver aqui, ó. Eu tenho o gametófito, que é originado da germinação dos esporos. A gente tem um nome para esse gametófito aqui, que é prótalo, tá? Ou prótalo, depende da pronúncia. Que é o gametófito das pteridófitas, tá? A gente pode chamar ele de prótalo ou de prótalo. E nesse prótalo a gente tem, ao mesmo tempo, a formação
das estruturas que produzem os gametas femininos e os gametas masculinos. Então, a gente pode dizer que essa estrutura aqui, ela é hermafrodita, tá? O que vai acontecer? Anterozoides são flagelados, não são? Então, eles precisam nadar para encontrar aqui a oosfera. Já facilita porque eles estão na mesma estrutura, né? Mas ainda assim, gametas flagelados precisam de água para chegar até aqui, né? Então, usando a água do orvalho ou a água da chuva, esse anterozoide masculino vai vir aqui até o arquegônio e vai acontecer aqui dentro a fecundação. Olha lá então, quando acontece a fecundação, esse embrião formado aqui vai se desenvolver por mitose e vai crescer, né? Vai formar esse zigoto, vai se desenvolver no esporófito jovem, né? Sobre o corpo do gametófito, né? Então, o protalo continua aqui, ó, tá? E aqui eu abusei um pouquinho no zoom, né? Pra gente entender que o arquegônio estava aqui. Daqui de dentro vão crescer, né? As folhas jovens e os báculos aqui. Com o desenvolvimento posterior dessa estrutura aqui, a gente fecha o ciclo e obtém de novo, né, o esporófito maduro. Esse aqui é o nosso esporófito jovem ainda. Tudo bem? Observação para a gente comparar esse ciclo, né, em relação ao ciclo das briófitas. Tanto esporófito quanto gametófito, aqui nas pteridófitas, são verdes. Se eles são verdes, eles são fotossintetizantes. Então, um é independente do outro nutricionalmente.